áudio 10, página 65. Aula de inglês. Sim, usava um pouco do seu tempo livre entre os compromissos para estudar cuidadosamente as pesquisas de sonhos que Simon e Sandra haviam aplicado antes da sua chegada. Eles deram uma olhada nelas uma vez, logo que o convidaram para trabalhar na empresa, para ter uma ideia de onde estava se metendo, mas agora ele estava analisando de um modo mais sistemático. Ter uma casa própria havia sido apontado como o sonho mais comum no início do projeto. No entanto, Sim queria além disso. Mais de 65% dos funcionários da empresa descendiam de minorias e 50% deles eram hispânicos. Muitos não falavam inglês e, por isso, todos os supervisores precisavam ser bilíngues. Era um pré-requisito. Um dos sonhos mais comuns entre os colaboradores de origem hispânica era aprender inglês. Se entrou em contato com a faculdade local e conseguiu que um dos professores fosse à sede da empresa e ensinasse esse idioma 2 vezes por semana. Os colaboradores poderiam, então, frequentar o curso que seria ministrado na sede da empresa entre o turno da tarde e o da noite. A reação dos funcionários foi impressionante. Depois de 3 semanas, Sim teve que encontrar mais um professor e 2 novas turmas foram criadas. 6 semanas mais tarde, atendendo um pedido dos funcionários, a empresa permitiu que os seus filhos também frequentassem as aulas. Muitos dos colaboradores haviam imigrado para os Estados Unidos havia pouco tempo e seus filhos tinham dificuldades na escola porque em casa o inglês era a segunda língua. Então, uma tarde, Sim estava em sua sala quando bateram à porta. Era Rob, um dos supervisores da área. Ele foi se apresentar como voluntário para ensinar inglês em uma das turmas e sugeriu que talvez um dos funcionários pudesse dar aula de espanhol para qualquer colaborador da empresa que quisesse aprender esse idioma ou se aperfeiçoar nele. Gosto da ideia, mas talvez ela nos traga problemas, explicou Sim. Se houver supervisores sendo ensinados por seus funcionários diretos, isso pode causar um incômodo em algum deles. Também pensei nisso, Sim. Agora, como você acha que um colaborador que faz serviços de limpeza vai se sentir se tiver a oportunidade de ensinar o próprio idioma a seus colegas e supervisores? Se você está falando sério sobre construir uma equipe, esse pode ser um passo decisivo nessa direção. Será preciso humildade, disse Sim. Exatamente, concordou Rob. Acontece que a humildade vai criar união e dissolver a mentalidade de que nós somos contra eles mais rápido e com mais eficiência de qualquer discurso ou circular interna seria capaz de fazer. Tudo bem, vamos tentar. Vou precisar da sua ajuda para encontrar uns 2 funcionários bilíngues dispostos a ensinar espanhol. Concluiu Sim. As semanas se passaram e a cada dia Sim se sentia mais realizado. Ele jamais imaginava que a sua vida profissional pudesse mudar de modo tão radical àquela altura da sua carreira. Por um lado, Sim estava fazendo exatamente o que havia feito como consultor financeiro nos últimos anos, só que agora o objetivo do seu trabalho era mais amplo. Sua abordagem se concentrava no sonho dos funcionários, não no fechamento de negócios. E o mais importante, os colaboradores demonstravam uma rara disposição para se tornarem mais vulneráveis. Todos os dias ele se reunia com alguns funcionários para discutir sonhos e estratégia que eles haviam estabelecido juntos nas primeiras sessões. Sim também estava mantendo contato com um amigo de Simon, Ed e seus colegas de banco. Naquela manhã, ele recebeu um convite da Associação Nacional dos Consultores Financeiros para falar sobre o programa Administrador de Sonhos na Convenção Nacional que a entidade realizaria no fim do ano. Simon sempre apoiou Sim, no entanto, procurou se manter a certa distância para assegurar a integridade do programa. Ele queria dar, assim, a autonomia de que ele precisava para ficar confiante e evoluir como administrador de sonhos. Naquele dia em particular, contudo, Simon havia marcado uma reunião com Sim apenas para verificar como as coisas estavam caminhando.
O que foi mais que te surpreendeu? Perguntou Simon para começar. Não deixo de ficar impressionado com a forma como todo esse programa mudou a minha vida e a mim. Fui contratado para ajudar a transformar a vida dos funcionários, mas acredito que são eles que estão modificando a minha vida, disse Sim. Fala mais sobre isso, disse Simon. Sim mexeu nervosamente em alguns papéis que estavam sobre a mesa na sua frente. Bem, vou lhe dar 2 exemplos. O primeiro, acho que estou vivendo um sonho para o qual fui preparado durante a maior parte da minha vida. Embora os meus sonhos fossem desafiadores, eles nunca me fizeram sair para valer da minha zona de conforto. Agora, estou começando a ter sonhos que me tiram dali, e isso ao mesmo tempo me assusta, me estimula. Qual é o segundo exemplo? Perguntou Simon. O meu relacionamento com a minha mulher. Comecei a perceber quanto ela estava atenta aos meus sonhos e quanto que me apoiou todos esses anos. Eu não reparava nos sonhos dela. Quando começamos a conversar sobre eles, percebi todo esse lado da minha mulher que esteve aprisionado por tanto tempo. Ela quer abrir um pequeno negócio, então decidimos que ela deixará o emprego atual e arranjará um trabalho de meio expediente para que possa se dedicar a esse objetivo. Reestruturamos o orçamento e teremos que apertar um pouco o cinto no início. No entanto, esse é o sonho dela e mais do que nunca sinto que ela merece tentar. Simon sorriu. Não havia muito tempo ele sentira aquele desespero silencioso sobre o qual falava com Greg, mas estava tomado por uma profunda e tranquila satisfação. E como que está indo o trabalho com os funcionários? Perguntou Simon. Tem sido maravilhoso. Vou te dizer uma coisa, Simon. É enobrecedor. Ver pessoas sentadas aqui, abrindo o coração. A vida para mim é algo poderoso e que muito me honra. Mas preciso reconhecer que isso também faz com que eu me sinta responsável. Eu posso te ajudar de alguma forma? Há algo que quero que você saiba, disse Sim, parando por alguns instantes antes de continuar. Muitas dessas pessoas precisam de algum tipo de assessoramento jurídico. Quase todas essas questões são coisas pequenas, porém, elas estão fora da minha área de conhecimento. E eu venho perdendo muito tempo pesquisando assuntos que não domino. Gostaria de entrar em contato com um dos escritórios de advocacia locais e ver se eles se interessam em nos indicar um advogado que atue pro bono ou que cobre o mínimo para conversar sobre esses assuntos com os funcionários uma vez por mês, por 3 ou 4 horas. O que você acha? Grande ideia. Ligue para o Steve do escritório White, eu e meu inglês, e veja se ele pode nos incluir no programa de serviço comunitário da firma. Diga quem você é e que trabalha comigo. Eles podem nos ajudar. Um dia após o outro, os dias e as semanas se passaram e Sim continuava a se reunir individualmente com os funcionários. A cada sessão, ele ampliava seu entendimento dos sonhos que as pessoas mantêm ocultos no coração. Seus dias foram se tornando cada vez mais cheios de compromisso. Parecia haver um apetite insaciável por sessões com o administrador de sonhos. Sim, continuava surpreso ao ver, dia após dia, como o simples ato de conversarmos sobre os nossos sonhos é capaz de nos fazer andar em direção a eles. E percebo que os funcionários estavam se transformando bem diante dos meus olhos. Embora alguns enfrentassem os mesmos problemas que os afligiram meses antes, agora eles tinham esperança. O que deu origem a esse sentimento foi o fato de as pessoas possuírem um plano. Em muitos casos, infelizmente, ninguém nunca havia sentado com elas para ajudá-las a formular algo nesse sentido. A pedido de muitos funcionários, Sim começou a permitir que as mulheres e os maridos dos colaboradores participassem da sessão dos sonhos. Isso proporcionou avanços e benefícios surpreendentes. Essas pessoas ficaram profundamente emocionadas. Quando todas elas trabalhavam para outras organizações, portanto, sabiam que o programa administrador de sonhos era único. Um exemplo perfeito foi a mulher de Daniel. Raquel era
que era funcionário de um hospital. Daniel tinha 27 anos e trabalhava na empresa há 4 anos realizando serviços de limpeza. Depois de quase 6 meses se reunindo com Sim, ele lhe perguntou se poderia levar a mulher na próxima sessão dos sonhos. No final da primeira reunião com o casal, Sim quis saber a opinião de Raquel. Então, o que você achou? É maravilhoso, foi a sua resposta, e Sim percebeu que ela estava um pouco atordoada. O que você quer dizer com isso? Bem, eu fiquei aqui sentada por 30 minutos, escutando uma voz na minha cabeça me perguntando coisas como: até que ponto você acha que o seu supervisor está preocupado com a sua carreira? E o dono da empresa onde você trabalha? Ele se importa com o seu desenvolvimento pessoal? E a resposta é não. Ou, se eles se interessam por mim, não se deram ao trabalho de me dizer. O que vocês estão fazendo pelo Daniel, por mim e por outros funcionários é extraordinário. Só queria que você soubesse que estou profundamente agradecida. Raquel ficou quieta, mas sim percebeu que ela ainda não havia dito tudo. Depois de uma longa pausa, com os olhos cheios de lágrimas, ela continuou. Daniel é um homem jovem. Tem sido maravilhoso testemunhar a paixão e a energia que ele vem demonstrando nos últimos tempos. Isso fez dele um pai e um marido melhor. E tenho certeza de que também o tornou um funcionário melhor. Pela primeira vez desde que começamos a namorar, estamos sonhando juntos novamente. Só que não estamos apenas falando do futuro, e sim construindo o futuro. Não sei explicar quanto isso está mudando a nossa vida e como é bom acordar ao lado de um homem que tem sonhos para conquistar. Os dias de Sim eram cheios de histórias desse tipo a todo momento. Ele tentava deixar claro a Simon e a Greg que haviam sido audaciosos quando decidiram implementar o programa Administrador de Sonhos. Sim se sentia privilegiado por executar esse trabalho.